bom dia. Vamos lá. Bom dia, Gabriel, novamente, cara. Olha, se é gostosa eu não sei, só sei de uma coisa. As pessoas dizem que faz bem pra vista, porque eu nunca vi formiga de óculos, né? Não tem essa piada, né? A pessoa diz, ó, comer formiga faz bem pra vista, né? Porque, na verdade, quando a gente era mais novo, né? Quando a gente era mais novo, quando dava formiga na comida, né? Que a gente fazia, não quero formiga, não quero estar com formiga. Aí os pais faziam isso. Não, pode comer que não faz mal, não. Nunca vi formiga de óculos, né? Então, é um ditado que se usava muito, tá? Mas vamos lá voltar à nossa revisão para que a gente possa terminar o mais cedo possível, tá, minha gente? Para que vocês possam estudar. Ô, Érica, como é o nome? Qual é a hora da prova? 9h10, professor. Começa de 9h10. 9h10, né? Isso. Tá certo. 9h10, Felipe coloca. Então, eles não têm intervalo, não, intervalo normal. Não tem intervalo, não. São 2 aulas. Depois da segunda aula, o Aí estudante deu os 10 minutinhos, é depois, tá certo. se organizar, entendeu? Aí Felipe libera o link para que eles façam as provas. Aí, automaticamente, quem terminar já pode sair. Tá bom. Uhum. Vamos lá. É, considera as afirmações a seguir relacionadas às características citadas. A acidez é uma propriedade que está relacionada com o pH, o qual apresenta uma escala que varia de 0 a 14. Vamos lá. Minha gente, primeiro, acidez é uma propriedade que está relacionada ao pH? Sim. Ou seja, acidez, ele determina o pH da matéria. Ok? E em função do pH, você pode dizer que a matéria pode ter um caráter ácido ou um caráter básico. Ok? O qual apresenta uma escala que varia de 0 a 14. Pessoal, de 0 a 14, quando a temperatura for de 25 graus Celsius. Porque a temperatura influencia no pH. Ou seja, é de 0 a 14 a 25 graus Celsius. Então, essa alternativa, ela está meio certa. Ela não está completamente certa. Ok? Ok? O amargor, o aroma e a doçura são propriedades organolépticas do café que podem ser sentidas pelo consumidor. Verdadeiro. Ou seja, essas propriedades da matéria, elas estão relacionadas ao quê? A órgãos ou sentido. Ok? A torrefação e a filtragem são processos para separação de mistura entre os grãos e a terra e entre o pó e o líquido, respectivamente. Minha gente, vamos lá. Torrefação. Ok? Ah, Nilton, eu não sei o que é torrefação. Eu sei o que é filtragem. Minha gente, quando eu filtro, eu faço o quê, pessoal? Eu separo quem? Filtragem separa partículas sólidas dentro de quê, minha gente? De líquido e de gasoso. Bianca, amor, começa de 9 e 10, 9h20, não é isso, Érica? 9h10. 9 É e isso, Érica? 10. 9. 9h10, né? 9h10, Bianca. Então, beleza. Então,
A filtragem é a separação do quê, minha gente? De sólido e líquido. Então, a separação entre pó e o líquido. Beleza. Verdadeiro até aqui. Agora, minha gente, quando eu falo torrefação, vem do ato de quê? De você vai... É como se você fosse triturar. Tá certo? A torrefação, ele passa por queima. É um processo que ele passa por a queima e depois ele quebra. Tá? Então, a torrefação é justamente isso. Quando eu falo torrefação do café, eu estou queimando o café. Tá certo? Eu estou queimando o café. Então, a torrefação é um processo que vai separar a palha do café. Tá certo? Então, separa entre grãos e a terra? Não. Você separa o grão da palha deste grão. Tá? Então, o erro está aqui, ó. Tá certo? Falso. O beneficiamento, retirada da casca do grão, e a moagem, trituração do grão, são processos químicos. Vamos lá. Quando eu retiro a casca do grão, eu não modifico o grão. Eu apenas separo. Então, é um processo físico. Como também a trituração do grão. Quando você quebra o grão, você não está modificando o grão. Né? Isso você está apenas particionando. Então, eles não são processos químicos, eles são processos físicos. Então, falso. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Então, é válido o que se afirma em somente em 2. Tá ok? Somente em 2. Aí, vamos lá. Só que não tem essa alternativa aí. Tá? Por quê? Porque ele considera a informação 1 como uma informação correta, mas ela não é correta. Tá certo? Ela não é correta. Por quê? Porque ele diz que o pH ele varia de 0 a 14. Mas ele só varia de 0 a 14, pessoal, em uma situação específica, quando a temperatura é de 25 graus Celsius. Tranquilo? Então, o erro dessa alternativa está aqui. Então, ele considerou como verdadeiro, mas é falsa. Certo, pessoal? Só um minutinho aqui, só para... Só para a gente achar. Pronto. Vamos lá. Ó, pessoal, vê aí. Aqui, ó. Tranquilo? Então, o pH depende da temperatura. Ok? Tranquilo, minha gente? E eu trouxe para vocês aí um site comum de busca, só para mostrar por quê. Porque quando a gente, às vezes, afirma uma questão e contesta as questões às vezes não são aceitas, a contestação. Mas toda qualquer contestação de questão do vestibular, ela é feita baseada em algumas informações. E é o que a gente acabou de determinar. Ó. O pH depende da temperatura. Ok? Por quê? Porque a temperatura, ela desloca o que a gente chama de equilíbrio químico. Tá? E o pH é analisado em função do equilíbrio químico. Tá certo?
Tranquilo, minha gente? Deixa eu ver o que colocaram. Isso. Tem que ser extremamente específica. Por quê? Porque eu não posso dizer que o pH varia de 0 a 14. Não, porque ele não sempre varia de 0 a 14. Ok? Ele nem sempre varia de 0 a 14. Ele varia de 0 a 14 se a temperatura for de 25. Se você modificar a temperatura, ele pode ir para mais ou ele pode ir para menos. Tá ok? Que o cálculo do pH, pessoal, ele é feito em função de uma função chamada função logaritma. Tá? E a função logaritma, ela tem um universo que ela é muito grande. Esse universo de análise da função logaritma. Tá? Então, ela está errada porque ela diz aqui, especialmente, que varia de 0 a 14. Varia de 0 a 14 a 25 graus Celsius. Mas você vê, foi uma questão de vestibular. Foi uma questão de vestibular. Tá ok? E a determinação é que ela fosse 1 e 2. Aí você faz, Nilton, como é que você já sabia disso? Porque essa questão eu fui fazer na revisão da outra turma. E quando eu fiz essa questão na revisão da outra turma, eu coloquei as especificações. Quando eu fui resolver, ela não tinha alternativa. A mim ficar tirando, professor, tá errado, tá errado, tá errado. Aí eu fiz, não, pessoal, não tá errado, não. Aí foi por isso que eu vou mostrei para vocês, para que a gente entenda que, às vezes, quando o vestibular faz algumas questões, essas questões são contestadas. O problema é o ego dos professores que fazem aceitarem a contestação. Entendeu? É feito, quando eu fui fazer a prova do mestrado, exatamente. Exatamente. Quando eu determino isso aí, quer ver outro exemplo? Deixa eu interromper aqui rapidinho, tá, minha gente? Só um minutinho, tá, minha gente? Que eu tô fazendo uma busca aqui rapidinho. Que a internet tá um pouco lenta. Só um minutinho, tá, pessoal? Tá muito lenta mesmo. Tava procurando aqui o rótulo. Só um minutinho, pessoal. Acho que eu achei.
Caramba, pessoal, só um minutinho, tá lento. Tá, pessoal, não consegui não, desculpa. Vamos lá, vamos voltar. Eu não consegui não, me desculpa. Eu estava procurando o rótulo do azeite de oliva, só para a gente poder entender, mas infelizmente eu não consegui baixar, tá? Porque ele coloca lá a acidez do azeite, tá certo? E quando ele coloca aquela acidez do azeite, ele determina um padrão daquela acidez, tá? Aquela acidez, ele tem aquele valor de acidez, mas aquele valor ali é para a temperatura de onde é retirada esse azeite. Tá? Então, quando você compra, o pH desse azeite é tal. Vê só, aquele pH que está ali especificado naquele rótulo é o pH do momento que ele foi processado, beneficiado. Não significa dizer que é o pH naquele momento, não, que você está consumindo. Por exemplo, se você colocar o azeite na geladeira, ele vai alterar o pH. Se você colocar o azeite num lugar quente, ele vai alterar o pH. Então, aquele pH daquele azeite ali, pessoal, é um pH que ele foi aferido no momento e na temperatura daquele lugar que você fez o processo de beneficiamento do azeite. Tá? Então, aquele pH não vai ser sempre aquele valor, não. Tá? É por isso que quando você coloca o azeite na geladeira, o gosto modifica. Aí você fala, caramba, já percebi. Já percebi. Por que modifica? Porque o pH muda. Porque o gosto do azeite é interessante. O gosto do azeite é semelhante ao gosto do café. O gosto do café depende do pH. Peraí. Charque crua é boa demais. Ó, Vinícius, vê. Eu e Érica, a gente já deve ter passado, a gente passou muito por isso. Vocês não. E vocês são de outro momento. Mas o que acontecia? Quando a gente ia para o supermercado, a gente sempre chegava no rapaz do charque e fazia, moço, me dê um pedacinho de charque. Aí ele tirava e a gente ia mastigando e o pessoal esperando a compra todinho. Liso, né? Disse que não tinha dinheiro para comprar biscoito no supermercado. Aí quando os pais estavam fazendo a compra, a gente estava mastigando o charque. E o gosto da charque, pessoal, o gosto da charque é em função, sabe do quê? É em função do sal. Quem dá o gosto da charque é o sal. Agora, engraçado, né? Quer ver uma coisa? Você sabe quem que dá gosto ao suco? Ou melhor, quem dá gosto ao refrigerante? Sabe, né? Gabriel, é engraçado, né? Esses hábitos, pessoal, infelizmente a gente vai perdendo. Bianca botou, eu acho que é o açúcar que dá gosto ao refrigerante. Não. Quem dá gosto ao refrigerante não é açúcar, não. Também não é o sal, não. Também não é o sal, não, gente. Quem dá gosto ao refrigerante é o gás carbônico. Tá? Que ele quem dá gosto ao refrigerante é o CO2. Tá? Isso, Eduardo. Quem dá gosto é o CO2. Quer ver uma coisa? Refrigerante, quando perde o gás, é isso mesmo, gás. O refrigerante, quando perde o gás, pessoal, fica ruim, né? Perde o gosto. Por quê? Porque é o gás que ele faz o processo ali com que aquele açúcar ele seja solubilizado de uma forma mais homogênea, digamos assim. É bom, Eduardo, você faz
Olha, pessoal, a melhor coisa do mundo é não tomar refrigerante. Refrigerante é um veneno. Pense no veneno. É veneno puro. Infelizmente, é um hábito. E o pior de tudo, o melhor refrigerante tem a tal da Coca-Cola. Olha, a Coca-Cola, na garrafa de, como o Mato diz, né? Na garrafa de vidro, né? A Coca-Cola na garrafa de vidro, extremamente gelada. Extremamente gelada. Depois que você fez uma carreirinha boa, depois você bateu uma pelada, entendeu? Ou então fez fez algum esporte, chegou cansado, você abre ela. Menino, pensa uma coisa boa, mas é um veneno gostoso. Bianca, você tá mais que certo. É um veneno, tá? É um veneno. A Coca-Cola é um veneno. Mas como o Guilherme acaba de estar dizendo, refresca, né? Vamos lá, a água tem um gosto diferente. Vinícius, vê só. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Água não tem gosto. A água não tem gosto. A gente fala assim, essa água tá gostosa. Não. A água não tem gosto. A água é incolor, é seca, é inodora. Ela não tem gosto. O que muda o paladar é o cérebro. Na verdade, minha gente, o paladar, ele essa foi boa. O paladar, gente, vamos lá. Realmente tem algo nessa água. E tá estragado, viu, o que tem nessa água. Minha gente, realmente. A gente não pode... Olha, nenhuma sensação, minha gente, ela é igual para ninguém. Nenhuma sensação é igual para ninguém. Por quê? Porque a sensação, minha gente, ela é um processo de transporte de informações. Tá? Ela é proveniente desse transporte, que é feito pelos neurônios. Vocês sabem disso, né? Então, toda vez que você coloca algo na boca, dependendo da posição da língua, que leva o gosto é a língua, a saliva, o resto, o céu da boca, os dentes, não leva gosto para canto nenhum. Certo? Só faz descer. Quem leva o gosto é a língua. É tanto que mudar um pouquinho a nossa história aqui, só para a gente entender. Bem rapidinho. Vocês sabem que a língua tem regiões diferentes, não sabem disso? Cada região da língua ela é encarregada de um gosto diferente. Por exemplo, a sabor adocicado, essa região externa aqui, ó. Essa região externa da língua. Só diga que eu estou dando língua para vocês, tá? Érica, estou dando língua para você não, viu, Érica? Essa região aqui externa, ó, ela é que dá o gosto, ela é que dá o gosto, ela é que leva o sabor adocicado. Tá certo? É tanto que quando você chupa algum bombom, algum pirulito, geralmente você tem tendência de fazer o quê? De passar ele na parte mais externa da língua, já no finalzinho da língua. Correto ou não? Não é isso, tia Érica? Tia Érica? Quando você vai chupar um pirulito, você não fica passando na parte externa da língua? É isso, minha gente. Por quê? Porque é o responsável. Ok? Então, como eu digo para os meninos, tá? Na primeira aula de química do ano, que a gente foi explicar a questão da química, né? Que a química ela é bem ampla. A gente costuma ver a química numa caixinha fechada. Mas é isso que eu estou querendo fazer com vocês nas aulas, que a gente sempre cita várias coisas que às vezes não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente costuma pensar a química, a física, pessoal, numa caixinha fechada.
Mas vamos sair dessa caixinha para ver a química, né? Isso. Pinta a língua, correto, Bianca. E engraçado que é maior aperrei depois quando eu falo isso na água, por quê? Porque a gente diz, ó, pessoal, a química do beijo. Tem química no beijo, pessoal? Tem química ou não tem química no beijo? Tem. Aí o pessoal faz, caramba, quer deixar uma sensação de prazer bom no outro ao beijar? Quero. O que é que eu faço, professor? Aí me fica logo, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí eu digo, olha, você consome algum tipo de chiclete, bombom, o que seja, certo? E depois com a língua, você passa na região mais sensível ao gosto. Aí você passa, pronto, que aquela pessoa ela vai sentir o quê? Vai sentir o doce, o adocicado. Então, toda vez que ela lhe vê, o seu cérebro vai fazer, opa, é o gosto bom. Entendeu, minha gente? Então é o gosto bom, ou seja, caramba, Então, é mais ou menos. Então, então, você vai trazer o prazer naquela outra pessoa. Aquela outra pessoa, quando te ver, vai querer beijar. Né? Aí, tem pessoas que vão ensinar a outra a beijar. Aí faz, ó, não, você pega e puxa a língua da pessoa por completo. Não, minha gente, essa região aqui da língua, por exemplo, ela vai dar o gosto do amargo. Então, aquela pessoa, quando te vê, ela vai fazer, caramba, o amargo. Alguém perguntou que assunto é isso aí? Bianca, a gente está falando da química da química do beijo, tá, Bianca? Então, aí, pessoal, por exemplo, essa região aqui é o amargo. Aí quando você vai beijar a pessoa, se você for procurar essa região mais interna da língua, aquela pessoa, quando te vê, vai ter noção do quê? Do amargo. Então, ela vai, o cérebro dela, que alguém falou aí de cérebro, não foi? Que o gosto depende do cérebro? Sim. Porque, na verdade, quem leva o gosto é o cérebro. Ao cérebro são os neurônios. E aquele gosto, ele vai ficar guardado. É por isso que as pessoas dizem assim, eu nunca esqueci do beijo daquela pessoa, porque foi prazeroso. Entendeu? Aí é mais ou menos por aí. Tá? Aí vamos voltar à resolução de questões. Vamos lá. Então, a gente viu, né, pessoal, que essa informação aqui, A1, ela é errada. Ok? Beleza. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Vê só. Quimicamente falando, sou casado, Gabriel. Sou casado. Casado, pai de 2 filhos. Maravilhosos. E eu posso mostrar um negocinho rapidinho. Pode, professor. Pessoal, é aquela história, né? A gente, pessoal, tem que aproveitar os momentos ruins e fazer deles momentos bons. Tá? Caramba. Deixa eu só apagar um negócio aqui. Que Gabriel. Deixa eu interromper aqui rapidinho, tá, minha gente? Só um minutinho. Eu sou pai de 2 filhos.
E, como eu disse a vocês, a gente procura sempre aproveitar esses momentos ruins e transformar em momentos bons. Eu vou trazer esse período de quarentena, para mim, por uma oportunidade que ele me deu com o meu filho de fazer uma coisa que eu sei que ele vai lembrar pro resto da vida. Foi isso aqui, pessoal, vê. Ou seja, eu ensinei meu filho a quebrar milho. Eu ensinei meu filho a quebrar milho, minha gente. Essa quarentena. A gente tem um terreninho lá, vizinho da nossa casa. E eu fiz, vamos fazer uma coisa, vamos plantar milho. Aí, quarentena, todo mundo, a gente pegou e plantou milho. Aí, plantamos alguns pés de milho. Aí, nesse São João agora, ele ele foi colher o milho para enviar para, como ele chama de crush, né? Crush, né? Para crush dele. É crush, né, minha gente? Aí, Bianca, infelizmente, é aquela história. Você disse, eu nunca vi um pé de milho de perto. Engraçado, né? Um dia eu estava dando aula e eu virei para o pessoal e não foi para aluno de oitava série, não. Foi para gente de terceiro ano, que eu comecei a falar sobre a química utilizada no trato das aves. Aves de abate. Galinha, peru, que mais lá. E eu comecei a falar sobre a questão do efeito do álcool. Por quê? Porque na orgânica um dos assuntos é chamado álcool, funções álcools. E eu comecei a falar do efeito do álcool na questão de quando você vai abater, por exemplo, uma ave. No caso, peru, você usa o álcool para minimizar o sofrimento daquele animal. E eu comecei a falar sobre como é que se abatia o peru e os alunos olharam para mim e eu percebi que quando eu falava peru, eles só viam aquela embalagem da Sadia. Ou seja, como Bianca disse, eu nunca vi o pé de milho. Tem pessoa que nunca viu o peru. Entendeu, minha gente? É assim, quando você fala peru, você faz... deixa eu ver como é que é um peru. Peru, ele vem assim, ele vem dentro do freezer, numa embalagem branca, com a alcinha para você retirar. E é o que eu percebi. Às vezes a gente a rotina da gente é tão outra que torna-se fora da realidade de vida. Entendeu, pessoal? Oi? Oi, Bianca, não entendi não, desculpa. Eu apertei o número aqui sem querer. Desculpa. Tá, sem problema, amor. Então, vê. Então, às vezes a gente foge dessa realidade de vida da gente. A gente tem uma realidade de vida que é completamente diferente da que os nossos pais, nossos avós tinham. Entendeu? E eu percebi que, às vezes, o que eu falava, o aluno não entendia porque ele não via, não enxergava. É feito o Nicolas. Nicolas é um cara que sempre participa nas aulas, mas, se não me engano, o Nicolas perguntou o que é torreamento? Entendeu? Ou seja, são coisas que vocês não têm esse hábito. Tá? Vocês, por exemplo, castanha. Castanha de caju, por exemplo. Como é que eu consigo a castanha de caju? A castanha de caju é um processo que leva ao torreamento. Ou seja, eu queimo aquela castanha, certo? Depois eu quebro aquela castanha e retiro ela. Ou seja, ela sofre um processo de torreamento semelhante ao café. Entendeu, pessoal? Aí o que é que eu faço? Eu tiro só o fruto que está dentro daquela casca. Por quê? Porque ele num processo de torreamento, ele libera ali substâncias químicas
que deixam ele menos tóxico, tá? Se você for comer a castanha de caju, ela crua, ela é tóxica, ela faz mal, entendeu? Então, nesse processo de torreamento, eu consigo liberar essas substâncias. Tá? Aí você faz, caramba, a química tem tudo a ver com isso. É por isso que a gente começou a falar sobre a química do beijo, pererê, pererê, purê. Por quê? Porque são coisas que, às vezes, vocês não entendem. Isso tem tudo a ver com química. Tá? E como a gente... Não, relaxa. E como a gente já está bem tranquilo em relação... O que foi, Emily? Não. Não tô dizendo reclamando, não, tá, amor? Eu tô dizendo assim que, infelizmente, às vezes, como o Nicolas estava dizendo, a gente não tá tendo a vivência como os pais e os avós da gente tinham. Aí, às vezes, eu falo isso, eu trago isso para as aulas, tá? Para que vocês comecem a entender que tem algo mais fora daquela rotina da gente. Como eu acho que foi Bianca que disse, eu nunca quebrei um milho. Quantos aqui nunca fizeram isso? Nunca quebraram um milho? É desmerecer? Não. É tornar menos importante aquela pessoa? Não. Mas eu sei que é algo que são coisas que, independente da fase que você faz, ela torna-se importante. Por exemplo, quantos aqui, minha gente, que já conseguiram andar de cavalo? Poucos. Agora, é importante, você vai levar isso para o resto da vida? Vai. Principalmente se você fizer isso quando criança. Quando criança, é muito bom. Eu andei de cavalo aonde? Eu andei de cavalo na expulsão de animais. Então, até isso hoje a gente não tem mais, a gente está perdendo, infelizmente. Hoje em dia você tem a expulsão de animais, que era um mês. Hoje você tem a expulsão de animais, que é uma semana. Entendeu? Que quando você chega lá... quando você chega lá, é aquele cheiro característico. Por quê? Porque o descaso está se tornando enfático. As famílias não estão levando mais os filhos. Então, o que acontece? Ótimo. Então, é uma experiência boa. E quando criança é melhor ainda. É feito, não adianta eu dizer, eu vou aprender bicicleta quando eu tiver velho. Aí eu, depois de velho, fui, comprei minha bicicleta e aprendi. Minha gente, não guarda a mesma informação do que antes. Isso, quando feito no tempo certo, tem outra, como se diz, tem outra importância, tem um efeito melhor. Entendeu? Até a questão do equilíbrio, o andar de bicicleta, ele influencia. A questão de coordenação motora é importantíssimo. Entendeu? É por isso que você hoje, o menino com 3 anos, o pai, o que é que ele faz? Dou um tablet. Por quê? Porque um tablet, ele vai me dar menos trabalho. Ele vai ficar ali, ó. Não tem perigo de correr, como o Bianca disse, cai do cavalo. Não tem perigo de correr. Por quê? Porque o momento que os pais estão vivendo hoje é diferente. É o momento que o pai está em casa e não para. A mãe está em casa e não para. Tá de quarentena, mas está trabalhando lá direto, ó. Não para. Eu tô fazendo a aula de casa. Beleza. Mas eu não estou parando. Quando eu terminar, eu tenho coisa para fazer, tenho coisa para fazer, tenho coisa para fazer. Mesma coisa aos pais de vocês. Então, o que é que eu faço? Para andar de bicicleta, eu vou ter que estar com meu filho lá prestando atenção. Porque quando ele for cair, eu vou ter que estar lá para ajudar. Então, infelizmente, não tem mais tempo para isso. Tá? Então, mas isso influencia. Entendeu? Até a questão da coordenação motora da criança. O tablet, você já vai ter outro tipo de desenvolvimento. Professor, o horário, viu? Oi, Erika, desculpe. O horário. Tá, desculpa. Pessoal, obrigado e desculpa, tá, minha gente? Fiquem com Deus aí. Eita, Nicolas, antes que eu me esqueça. Medical.
tá? O nome da empresa é Medical. Desculpe, toda vez eu me lembro e toda vez eu me esqueço, mas dessa vez esqueci não. Pessoal, obrigado, tá, minha gente? Fiquem com Deus. Boas provas, tá bom, pessoal? Boas provas. Érica, obrigado, viu? Por nada, professor. Até a próxima. Ah, cheirão. Fique com Deus. Tchau.